Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Wagner Leonardo. Que história é essa, né? De que poderia ter chegado uma proposta por ele mais um outro jogador que chegaria a 20 milhões de reais. Será que até que ponto, né? Compensaria se fosse uma proposta próxima a isso pelo zagueiro, que com certeza deve aparecer para esse final de ano, início da próxima temporada. Além disso, quero falar sobre uma renovação de um jogador que foi importante nesse último ano, né, na disputa da Série B, deve seguir para a disputa da Série A, e também um atacante lá do futebol argentino, que eu comentei nessa última quarta-feira com vocês, que interessa também a outros times do futebol brasileiro. Será que é uma boa alternativa? Chega para ser reserva? Chega para ser titular? No vídeo dessa última quarta, né, eu comentei um pouco mais com vocês, mas vou trazer aqui algumas atualizações a respeito. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de próximo objetivo, né, 53 mil inscritos. Faltei um pouco menos de 700 inscritos aqui no canal, então certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, quero começar falando primeiramente sobre a renovação de contrato do Rodrigo Andrade. Vou deixar aqui informação lá da Gabriele Gomes, do Globo Esporte, créditos para o Central do Vitória, que então foi uma renovação que o próprio técnico, Léo Condé, solicitou à diretoria que fizesse, né? O volante de 26 anos de idade jogou com muita frequência nesse ano, somando um total 38 jogos, 3 gols e 2 assistências. Eu acho que sempre foi uma boa opção, né? É um jogador que chegou a jogar no clube em 2018, 2019, até o início de 2020, quando naquela ocasião tinha chegado do Paysandu, e passou 2 anos seguidos jogando pelo Guarani. Eu até falava, né? Mas por que ele não joga, né? No Vitória? Tudo bem em 2022 que ele estava na Série B, na Série C, né? Mas ele jogou 2 anos seguidos como titular no Guarani, até o Guarani queria ficar com o Rodrigo Andrade para essa temporada, e o Vitória então aproveitou ele com mais frequência e foi uma peça importante na Série B. Se você for somar os últimos anos dele, né, sempre com um desempenho parecido, uma média de 36, 37 jogos por cada um dos clubes, o Guarani e o Vitória, e teve um número interessante de participações, com 5 gols e 4 assistências, somando principalmente os jogos na Série B. Rodrigo Andrade, então, que pode jogar também de lateral direito, joga aí de volante, passou na base do Fluminense, mas é revelado aí pelo Paysandu, onde chegou vindo depois de uma boa campanha em 2017, na disputa da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então sobre o jogador e essa renovação de contrato, que até agora não sabemos até quando vai, mas a expectativa é de que seja pelo menos por mais 2 temporadas, até porque ele tem 26 anos de idade e dependendo pode até render em uma negociação, né, no futuro. Bom, quero falar agora então aqui com vocês sobre o Wagner Leonardo, né? A informação aqui do portal Central do Vitória, que falou sobre esse rumor. O Vitória recebeu umas propostas, né, que passariam da casa de 20 milhões de reais pelo Wagner Leonardo e pelo Dudu, porém o clube não tem interesse em vender nenhum dos atletas, né? Então, assim, notícia interessante, até porque pelo menos o Vitória renovou o contrato com o Wagner Leonardo, que vai até o final da temporada de 2025, né? Então tá bem protegido nessa questão financeira, com o zagueiro que jogou muito bem nesse ano. Vocês vão lembrar que até teve especulações, né, de que ele poderia ir para alguma equipe aqui do futebol brasileiro, da Série A, ou até mesmo de algumas equipes do futebol português, que teve especulações na época, mas a tendência é que ele realmente siga nesse primeiro ano de Série A, que eu acho que é fundamental, até porque eu acho que ele pode se valorizar, né? 24 anos de idade, foi comprado aí junto à Portimonense. Nesse ano, 35 jogos, e mesmo sendo um zagueiro, marcou 5 gols, teve uma das melhores notas no site SofaScore nessa última campanha, né, da Série B. E vale destacar, ele sempre foi visto com bons olhos, ainda mais por ser um zagueiro canhoto, né, tem uma altura boa aí também, 1,84 m, e já teve passagens em vários times no Brasil, tirando o Náutico em 2021, quando ele começa muito bem. Ele nunca teve uma sequência realmente muito grande em nenhum time brasileiro, né. Ano passado ele jogou no Cruzeiro, que é o time que eu torço, e mesmo assim eu via que ele era um bom jogador, mas ele acabou tendo alguns problemas físicos bem na hora que ele estava sendo titular e depois nunca mais voltou. 6 jogos e 1 gol marcado pelo Santos em 2021, 23 partidas, e no caso o Santos pediu ele de volta do Náutico, que ele começou muito bem aquele ano com 16 jogos, mas pediu a volta do jogador justamente por conta dessa necessidade para a zaga, e ainda assim não conseguiu jogar com muita frequência. E no Vitória foi o primeiro time que ele conseguiu jogar com uma frequência maior, vindo do Portimonense, um jogo só nesse ano, e chegou então para o Vitória, na teoria, né, de graça com esse empréstimo, mas depois teve a compensação financeira, que sinceramente foi um valor bem baixo, né, comparado ao potencial que pode vender o Wagner Leonardo. Até olhei aqui, de acordo com alguns sites, o valor dele de mercado hoje é na casa dos 5, 6 milhões de reais, que eu discordo, acho que no mínimo 15, 20 milhões para negociar o jogador é um valor justo, né? Mas essas duas propostas por esses dois jogadores que passariam então dos 20 milhões de reais, né? Que poderia ser algo nesse sentido.
Com certeza o valor mais alto, né, do Wagner Leonardo, obviamente, e o Dudu, que tem aqui também a mesma idade, 24 anos, volante de 1,86 m. Nesse último ano, então, 20 jogos, no caso, foi adquirido junto ao Volta Redonda, que emprestou o jogador e fez uma ótima reta final da Série B. Dudu realmente teve um bom desempenho. Nesse ano, pelo Volta Redonda, já teve 17 jogos e um gol. Anteriormente a isso, passou aí no Ferroviário, em outras equipes aí como a base do Santos, base da Portuguesa Santista e também do Atlético Paranaense. Nos últimos jogos aí na Série B, pelo que eu vi aqui nas últimas, no total, né, 10 partidas, todas na condição de titular ou entrando, né, no decorrer da partida. Então são dois jogadores que eu manteria sim pro ano que vem, até porque é importantíssimo manter essa base, já que dificilmente deve chegar reforços que, por exemplo, o Dudu caiu a produção. Com certeza, se for para chegar um novo jogador, vai ser só depois do campeonato estadual, quando uma verba maior, né, vai ser destinada aos clubes para a disputa da primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que vale a pena? Quantos milhões seria o mínimo, né, para negociar o Wagner Leonardo? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, e para terminar aqui, né, falar sobre o atacante, o Alex Arce, atacante então que tem sido especulado no Cruzeiro também e no Grêmio para a próxima temporada. Ele que foi o artilheiro do time que foi campeão da segunda divisão do futebol argentino, que é aquela coisa, né, não é um campeonato então muito prestígio, adversários fortíssimos, mas ele teve sim um bom desempenho com 26, 27 gols, eu não consegui confirmar o número exato, mas é isso, 26 ou 27 gols em 32 jogos pelo Independiente Rivadavia. É essa equipe então que foi campeão da segunda divisão do futebol argentino, e o Alex Arce, paraguaio, foi um dos grandes destaques do time, né? Ele tem 1,87 m, já jogou em outros times do futebol paraguaio, e nesse primeiro ano de futebol argentino realmente teve um desempenho bem interessante. A grande questão é, ele tem contrato com essa equipe, pelo que eu vi aqui, até o final da próxima temporada, tá? Pode ter tido até uma renovação nesses últimos meses, mas pelo que eu vi aqui em alguns portais, mostra então essa renovação até os próximos meses, né? No final de 2024. Eu não acho que ele seja, por exemplo, um jogador com contrato com uma multa rescisória altíssima. Até o site Transfer Market, que é especialista, né, em valor de mercado, lista ele com um valor de mercado próximo da casa de 10 milhões. O que eu discordo, tá? Eu acho que um time que subiu agora para a primeira divisão do futebol argentino vai pedir 2 milhões de euros? Eu acho que não, viu? Eu acho que no máximo ali uns 5, no máximo mesmo 4 milhões de reais, até porque ele não é nenhuma promessa de 19, 18 anos, ele já tem 28 anos de idade e essa foi a sua primeira experiência, né, na segunda divisão do futebol argentino. Eu achei esse valor aqui bem alto do Transfer Market, para falar bem a verdade, mas ele vive sim um bom momento e tem sido especulado em vários times, né, do futebol argentino, futebol brasileiro e tudo mais. Só para você ter uma ideia, ele tinha um valor de mercado no início desse ano na casa então de 200 mil euros, né? E agora está valendo 2 milhões de euros, é uma valorização gigante, valia 1 milhão de reais no início do ano e agora valendo 10 milhões, pelo menos de acordo com o Transfer Market. Acho que se fosse uma opção, igual eu falei no vídeo anterior, né, para chegar e ser um reserva imediato, eu acho que seria a melhor opção. Mas agora, se for, por exemplo, para ser um titular absoluto, eu não sei até que ponto, né? Teria o campeonato estadual para testar, teria o campeonato, por exemplo, as primeiras fases da Copa do Nordeste, mas enfim, não sei se é um jogador pronto para jogar na Série A, até porque ele teve passagens em equipes menores do futebol paraguaio, alguns times da segunda, alguns times da primeira divisão, e agora o primeiro ano dele na segunda divisão do futebol argentino, mas pode ser uma nova promessa, né, que está surgindo, se ele continuar por lá, pode ser um dos artilheiros de novo do campeonato, da primeira divisão agora, né, aí seria um cara então extremamente valorizado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, indo para a reta final aqui do vídeo, quero falar então dessa informação aqui, ó. Vou deixar a reportagem que trouxe o Central do Vitória e o Miguel Garepi, acho que é isso a informação, que é o representante do atleta, afirmou que Vitória, Cruzeiro e Grêmio sondaram a situação do Alex Arce, atacante paraguaio, que foi o artilheiro da Série B do futebol argentino em 2023. Inclusive, né, o Grêmio já pediu os valores e segundo então os representantes do jogador. Vou deixar os números dele aqui então nessa última temporada, jogando então pela segunda divisão do futebol argentino. Ele fez 26 gols em 32 jogos, aqui mostra 27 gols, mas no site o gol tá 26, é algo próximo disso. Centroavante que tem 1,87 m de altura, destro, tem 28 anos de idade, não é uma idade alta não, e tem contrato ainda com essa equipe até o final do ano que vem, então teria uma compensação financeira por esse acordo, né? Já jogou também em outros clubes, ó, vou deixar aqui para vocês, revelado na base do Cerro Porteño, também passou pela outras equipes chamada Rubio Nu, lá da primeira divisão do futebol paraguaio, não jogou com muita frequência, e depois pelo Esportivo Ameriano, lá do futebol paraguaio, até teve números melhores por lá.
37 jogos, 10 gols e 2 assistências antes desse desempenho interessantíssimo, né, por essa equipe da segunda divisão, o Independente Rivadavia, acho que é isso a pronúncia. Enfim, eu não sei até que ponto, né, o Grêmio, o Cruzeiro demonstraram interesse no jogador. Não tivemos muitas atualizações de reportagens aí do Grêmio, do Cruzeiro, já que eu tenho um canal do Cruzeiro. O Cruzeiro até agora não se comunicou se teve ou não uma consulta. E aquela coisa, né, um jogador que se destacou na segunda divisão do futebol argentino. Não é uma divisão assim que é amadora, né? Igual o futebol do Uruguai, por exemplo, que a segunda divisão lá é bem baixo nível. Mas é uma divisão que tem assim alguns bons times, porém não sei até que ponto seria um cara que eu contrataria para ser um titular absoluto. Eu acho que pro ano que vem, tendo uma opção igual o Léo Gamalho, se for para ele ser o titular da Série A, ok? E aí traz o Arce para ser um reserva para disputar a posição. Acho sim interessante, mas até pelo que eu vi da torcida do Vitória, acho que esperaria muito mais um nome de peso para chegar e ser o centroavante titular e deixar o Léo Gamalho, por exemplo, como um reserva, sabe? Acho que é muito mais a torcida concordar com isso. Pode ser que o Alex consiga dar essa volta por cima, o Arce, né? O Paraguai, pode ser sim. Ainda mais no Brasil que tem esse início de ano com o campeonato estadual, o Vitória com Copa do Nordeste, estadual e aquelas primeiras fases, né, da Copa do Brasil, que o Vitória não vai disputar por ter sido campeão, mas ainda tem assim naqueles primeiros semestres, né? Eu acho que pode ser sim uma opção, uma aposta para o próximo ano. Quero saber de você, né, torcedor do Vitória, o que você vê como essa possibilidade. E tem várias boas opções espalhadas na América do Sul, né? Essa opção aqui do Paraguaio, da segunda divisão do futebol argentino, certamente não são muitos clubes que olham para lá, ainda mais. Fiquei bem impressionado, né, com essas especulações no Vitória, Cruzeiro, Grêmio, até aqui do centroavante. Pode ser sim que tenha algumas outras especulações. E é interessante também pela questão financeira. Certamente ele não tem um salário próximo de um artilheiro aqui no Brasil que faria 27 gols no ano, né? Olha a pedida do Gabriel Poveda, que teve números parecidos na temporada passada. Era muito mais alto. Tenho certeza que o Alex Arce, se oferecesse ali 100 mil, 150 mil, seria um valor máximo, assim, né? Que pediria, diferentemente de alguns outros jogadores aqui no Brasil, que tem um salário muito mais alto. Então, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo, se você concorda, discorda, o que acha dessa opção. Atleta que, se você for somar então os últimos 2 anos dele, marcou 37 gols, né, até aqui, somando essa passagem no futebol paraguaio e também na segunda divisão do futebol argentino. Lembrando que ele nunca teve uma experiência em um clube igual, tirando o Cerro Porteño que ele surge na base, um clube com uma torcida gigante, uma pressão, igual vai ser no Vitória, ou jogando, né, numa Série A como titular. Então isso aí tem que analisar muito bem. 28 anos de idade, paraguaio que vem se destacar. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui do Black Art a chegar a essa marca de 53 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próxima. Outras sugestões de vídeos eu vou deixar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu!